E se eu te dissesse que a droga, ou seja lá qual for a adicção que você tenha, não é o seu maior problema? Existe uma força grande por trás que te impede todo o tempo de chegar na sobriedade, de chegar no objetivo que você tanto deseja. Sabe quando você está no processo de recuperação e você quer ir na igreja, por exemplo, e fura o pneu, você tem inúmeros problemas e você nunca consegue chegar em algo que vai te beneficiar ou que te vai engrandecer como pessoa de alguma maneira, ou você simplesmente iniciou seu processo de recuperação, mas está o tempo inteiro chegando convite de pessoas e ambientes que vão te fazer recair, chegam situações que te fazem estressar, situações que sempre te fazem ir diretamente de encontro à droga, ou seja lá o vício que você tem. Bom, essa força, ela se chama resistência. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero apresentar esse conceito para vocês. É um conceito que, se você dominar ele, você vai ver o quanto isso te ajuda aí na sua jornada de recuperação. É um conceito que eu venho estudando ele há um bom tempo, e depois que eu aprendi a tratar, que eu aprendi a lidar com ele e ter o conhecimento suficiente para passar para vocês, eu decidi agora transmitir essa informação para vocês. E para vocês entenderem esse conceito, eu dividi o vídeo em 3 partes. A primeira parte é você entender o porquê que a droga ou a adicção que você tenha não é o seu maior problema. A parte 2, o que é a resistência? Eu vou estar explicando para vocês aí de maneira mais aprofundada o que é a resistência, como ela te ataca e uma maneira simples aí de você estar identificando o que é a resistência e como ela interfere aí na sua vida, interfere aí no seu dia a dia. Bom, para iniciar, eu primeiramente gostaria de mostrar para vocês a etimologia da palavra adicto. Eu até deixei num slide aqui. A origem da palavra adicto vem do latim addictus, que significa escravo. A sua jornada começa ao reivindicar a sua liberdade. Então, muita gente usa a palavra adicto, mas não sabe o significado dessa palavra. Então, adicto nada mais é que escravo de, seja uma emoção, emoção física ou espiritualmente dizendo, vamos dizer assim. Você pode ser adicto a uma substância, pode ser adicto a uma emoção, a inúmeras coisas. Então, o adicto nada mais é que um escravo daquilo que está dominando ele, seja droga, celular, pornografia ou etc. Bom, vamos começar então. A droga não é o seu maior problema. É difícil absorver isso sem dar um bug aí, vamos dizer, na cabeça. Entenda suas emoções e você vai saber o porquê. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo adicto ele tem uma emoção por trás não resolvida, que é o que faz ele sempre estar caindo aí no uso recorrente, buscando algum tipo de anestesia para aquele sentimento, emoção, trauma ou algo que ele tem dentro dele que não foi resolvido. Para e pensa comigo, aquilo que você tem dentro de você, que você não quer assumir, que você tem medo. O adicto ele tem 3 emoções que o consomem, que o destrói por dentro enormemente, que é medo, culpa e falta de pertencimento. Ele tem medo de assumir essa dor ou enfrentar essa situação que ele tem dentro dele, ou ele tem culpa por algo que ele fez no passado, ou a falta de pertencimento.
e também destrói um adicto por dentro. É ele imaginar que ele não faz parte mais da família, que nenhum amigo quer ele, que nenhuma pessoa, que ele perdeu amigo, filho, mulher, que ele perdeu tudo. Então essa falta de pertencimento também é um gatilho fortíssimo aí para o adicto estar caindo no uso aí de qualquer tipo de substância, tá? Seja ela legal ou não, porque nós adictos temos o hábito de substituir, de anestesiar a dor com alguma coisa, seja com droga, com comida, com inúmeras coisas autodestrutivas, vamos dizer assim. Então você entender é o primeiro passo. E essa dor que você tem dentro de você, que você não resolve, que você não enfrenta, seja ela um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema no trabalho, um problema pessoal, baixa autoestima, essa situação, essa emoção que você tem dentro de você, essa é a causa do seu vício, da sua adicção, não a droga. A droga é o efeito. A droga, ou seja lá qual for a substância, nada mais é que uma anestesia para a dor que você está sentindo. Então, a parte inicial desse processo é você identificar qual é a dor, qual é a emoção por trás do uso. Você usa por quê? Qual é a dor que você está tentando anestesiar aí, seja lá com qual substância que você está consumindo aí. O que é a resistência? Na minha opinião, eu escrevi isso aqui, ó. A resistência é nosso inimigo íntimo, nosso inimigo interno. É uma força destruidora que atinge a todas as pessoas, sejam os adictos ou os não adictos. Incluso tem uma passagem na Bíblia que é João 10:10, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, que diz exatamente isso, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E se encaixa exatamente na descrição aqui da resistência. O porquê? Ele vem para destruir seus sonhos, para destruir seus objetivos, para destruir sua família. A resistência, ela te ataca o tempo inteiro, principalmente nós que adictos em recuperação ou adictos na ativa, a resistência ela vai atacar duramente cada um de nós. Então, ela vem para te matar física e mentalmente, roubar seus sonhos e destruir a sua vida e todos os seus objetivos. Bom, a resistência é um fenômeno, é uma força, eu gosto de chamar de força, que ela atua todo o tempo na vida de um adicto, o colocando sempre em de situações de uso, em situações aonde ele vai terminar se complicando sozinho aí na vida dele. Incluso é o tema número 3, como a resistência te ataca. A resistência, ela se nutre dos seus medos, dos seus traumas, da sua culpa, da sua falta de pertencimento. A resistência, ela vai se alimentar de todas as suas debilidades. Tudo aquilo que você não tem segurança, tudo aquilo que te faz mal, a resistência, ela vai te atacar aí. Deixa eu colocar um exemplo. Todo adicto ele tem um gatilho que faz ele usar algum tipo de substância. Eu vou contar o meu exemplo pessoal, tá? Porque é a pessoa que eu mais conheço no mundo, então é a maneira mais simples que eu tenho de exemplificar isso que eu estou falando para vocês. Os meus gatilhos mentais, o que me fazia usar ou o que me fazia cair no uso, vamos dizer assim, o primeiro deles eram pessoas e ambientes. Então, sempre quando eu iniciava meu processo de recuperação, isso há anos atrás, tá? Sempre vinha um convite para um churrasco, um convite para uma festa de família, um convite para ir não sei aonde.
Porque a resistência sabia que essa era uma das minhas debilidades. Estar perto da família, estar perto de pessoas e ambientes que continham essa substância. Essa é uma maneira que a resistência te ataca. Se você é uma pessoa procrastinadora, se você é uma pessoa que tem preguiça, vamos dizer assim, de fazer as coisas, a resistência ela vai te atacar aí. Se você tem que ir treinar, por exemplo, você tem que ir para academia, a resistência ela vai te atacar aí. Como? Ela vai te colocar em uma situação onde você vai ver Netflix, onde você vai ver um filme, onde você vai fazer qualquer coisa menos ir treinar. Outra coisa que acontecia muito comigo. Tá, eu quero ir para a igreja. Nossa, todas as vezes que eu queria ir para a igreja, furava o pneu do carro, acontecia alguma coisa. Tudo para eu não ir para a igreja. Então, como que a resistência ela ataca? Ela não te deixa evoluir como pessoa. Tudo aquilo que você quer implementar na sua vida de maneira que você vai crescer como pessoa, que você vai deixar pessoas, ambientes, vícios, tudo que você queira mudar e crescer como pessoa, a resistência vai te atacar aí para você não conseguir. O que diferencia sua vida atual da vida que você tanto deseja, que é a sobriedade, é a resistência. Esse espaço entre um e outro, a resistência, ela vai te atacar sempre, sempre, sempre. E a resistência, ela ataca mais ainda no seu processo final de alguma coisa, no seu processo final de recuperação. Ela vai te atacar aí. Quando você se sente vitorioso, quando você se sente que já conseguiu chegar, é aí onde ela vai te atacar mais forte. E isso se quadra também no Sol por hoje aí do NA, que a resistência ela ataca aí, justamente aí, porque a resistência ela vai vir todos os dias de manhã, quando você acordar, ela vai estar aí, na soneca do celular que não te deixa levantar. Você tem que resolver alguma coisa, a resistência ela vai te enviar todo tipo de estímulo para não fazer o que tem que ser feito. Como a resistência me ataca nesse sentido? Eu tenho que sentar para gravar vídeos, eu tenho que sentar para produzir, eu tenho que sentar para escrever, para criar conteúdo. E a resistência me envia inúmeras coisas. Vai cozinhar, vai arrumar o carro, vai fazer não sei o que. Mas a minha mesa, meu computador, as minhas coisas parece um campo de batalha gigante. Eu consigo fazer qualquer coisa, mas eu não consigo sentar no computador para gravar o conteúdo. Um exemplo clássico disso é o próprio Adolf Hitler. Para quem não conhece a história dele, eu já li alguns, não porque eu esteja de acordo com ele, mas simplesmente por conhecimento, por conhecer a história. O Adolf Hitler, ele ele se inscreveu na Academia de Belas Artes lá de, da onde que era da onde que o Hitler nasceu, ele na Áustria, porque ele recebeu uma herança no tempo dele lá, e o sonho do Hitler era ser pintor, era ser artista, e ele nunca conseguiu escrever, pintar uma obra sequer. Ele conseguiu desatar a Segunda Guerra Mundial, lutar contra o mundo inteiro, mas ele nunca conseguiu vencer a resistência a ponto de criar algo, de criar a arte que ele tanto queria. E isso passa exatamente com a gente. É mais fácil você fazer qualquer coisa do que você se manter sóbrio. Você, quando estava na ativa, ou se você está na ativa, você sabe o que eu estou falando. Você ia a pé, movia mundos e fundos, fazia de tudo para conseguir a porcaria da substância que você usava ou usa. Assim você conseguia. Agora, ao contrário, a resistência ela vai te bloquear.
Se é para ir pro buraco, a resistência simplesmente vai falar: vai, anda. Mas se é para você crescer como pessoa, ela sempre vai estar aí te bloqueando e te impedindo de chegar no teu sonhado objetivo, que é a sobriedade. Como vencer a resistência foi o que eu falei aí exatamente. E eu quero terminar o vídeo com uma frase que eu li no livro aí que fala sobre o Holocausto aí do Viktor Frankl, e é uma frase que me marcou muito e eu gosto muito dessa frase, que é: se você tem um porquê para viver, você suporta praticamente qualquer como. Você suporta qualquer como. Então, o adicto, quando ele sai do uso, quando ele inicia o seu processo de sobriedade, ele parece que perdeu o chão. Ele não tem um porquê. Parece que a vida é chata, parece que a vida perdeu o brilho. Então, uma coisa essencial aí é buscar um porquê, buscar um objetivo de vida. Mas isso nós vamos falar nos próximos vídeos aí, que eu vou estar gravando aí para vocês. Mas guarde essa frase na cabeça. Se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje sobre resistência. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e comente aqui embaixo o que você acha do vídeo, porque agora nós vamos focar firme 100% aí sobre o tema resistência aqui no canal. Beleza? A gente se vê amanhã. Valeu!